Boa noite, Andrei. Boa noite. Tudo bem? Fale um pouco sobre você, Andrei, para mim te conhecer melhor. Bom, Pode respirar. sou uma pessoa proativa, gosto de enfrentar desafios e dedicado, gosto de estudar, procuro estar me atualizando sempre e sou um cara prestativo no serviço. Não sou de escolher muito o que fazer. Ok. Você é casado? Sou casado. Tem filhos? Não, ainda não. O que você faz no seu tempo livre? O que você gosta de fazer? Eu leio um bom livro, gosto de escutar música, gosto de passear com a família. Certo. Por que você quer fazer parte da nossa equipe? Porque eu sinto que eu vou crescer junto com a empresa e acredito que posso contribuir para o crescimento da empresa também. Quais são as suas qualidades e quais que são os seus defeitos? Minhas qualidades, sou um cara determinado, não tenho medo de ir em busca do que eu quero. Como defeito, eu sou um cara insistente, eu me cobro muito. Eu procuro sempre estar fazendo o certo, sempre cobrando de mim e dos outros. Você sabe trabalhar sob pressão? Sei trabalhar sob pressão. Você já teve experiência no teu Já tive experiência no meu antigo, de trabalhar sob pressão, de cumprir horário. Cumprir horário, eu digo, não era quando eu dependia de me deslocar de cidade em cidade, cumprir horário, de várias pessoas, tentar atender todos no mesmo tempo, sem desapontar ninguém. Quais que foram as suas experiências profissionais que lhe deram a maior satisfação na sua experiência de trabalho? Satisfação. Ou que você gostou mais de trabalhar, que deu mais experiência? Na verdade é assim, a experiência é a cada dia que passa, você vai aprendendo alguma coisa. Cada dia que passa, você vai aprendendo alguma coisa. Você pode estar um dia na empresa, você aprendeu, você está com dúvida, você está se adequando. Você está 10 anos na empresa, você já tem um conhecimento do que acontece lá. Só que cada dia que passa, vai aparecer uma oportunidade nova que vai te ensinar alguma coisa. Então, diariamente eu vou aprendendo. Não teve nada que marcou assim. Certo. Você tem disposição para viajar? Sim. Que avaliação você faz da tua última experiência no trabalho? Faço uma avaliação positiva, onde eu saí buscando algo melhor. E até o último dia que eu trabalhei, eu procurei atender com qualidade. Tanto é que, nesse meio tempo, apareceram outras oportunidades na mesma área, em que eu atuava. Mas como eu estava trocando de área, eu não peguei. Qual foi a decisão mais difícil que você tomou até hoje? Foi de deixar meu último emprego, porque era um emprego que eu gostava, que eu me dava bem, que eu desempenhava um papel com qualidade. Só que como eu queria mudar, eu decidi. E você tem facilidade para aprender? Tenho facilidade e vontade. Qual o motivo para mim te contratar agora? Você vai estar fazendo um excelente negócio. Você vai estar contratando um cara capacitado, com vontade de aprender e dar resultado dentro da empresa, resultado positivo. Certo. Quais são os seus objetivos a curto prazo e a longo prazo? A curto prazo, ser contratado pela sua empresa, primeiramente, me adequar a ela, e a longo prazo, estabelecer um vínculo profissional
de confiança e crescer junto com a empresa. Você tem algum vício? Não, vício não. Posso fazer uma avaliação? Pode. Eu achei que eu, como empresária, até contrataria. Agora, sem nenhuma outra escolha, eu contrataria. Só que eu achei que não, isso é mal. Não, isso é mal. Eu achei que você se saiu bem e que você atenderia as minhas necessidades dentro da empresa. Só achei que você ficou muito nervoso. Na verdade, Na primeira questão você saiu. Depois você até melhor. não. E professor? Depois você se soltou. Não, assim, ó. E a primeira questão, eu peguei hoje de tarde e pesquisei algumas questões as mais pedidas. E a primeira questão eu. Mas que bom. É que eu sou um rapaz muito tímido. Que bom, vamos bater palmas. Bem, doutor. Muito bom, vamos pegar as próximas vítimas. Eu fiz 10 questões. Ó, o primeiro nome que eu vou ler é o entrevistador, o segundo é o entrevistado. Eu primeiro pago uma cerveja depois. Michel. Eu, o entrevistador? Peraí, professor, fazendo a composição comigo. Mas eu também tenho que fazer a minha avaliação. É legal? Eu também tenho que fazer a avaliação. Da sua, não. Não, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar todas e daí nós vamos fazer um roteiro de cada um. Daí ela vai separar cada um e daí a gente entrega com a cópia do vídeo o que foi bom e o que foi ruim na avaliação de todos. Vai ficar bem legal. Vamos, Eva. A Eva é entrevistada. É, ao contrário, não, daí. Fortuna. Ô, Fortuna, lá de cá. Tanto faz? Lá de cá. Tanto faz. Faz. Porque isso é uma Vai no caminhão do japonês. Pessoal, por favor, vamos ficar em silêncio. Sim. 10 minutos. Podem começar. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Como é o seu nome? Evelyn, Sua idade? 23 anos. 23. Você reside onde? Aqui mesmo, Juliana. Aqui? Mora no centro? Sim. No interior? Centro? Você estuda? Sim, faço faculdade de administração, né? Fez algum curso já de alguma área específica? Fiz, já sou formada em ciências biológicas, já trabalhei como instrutora de informática, já tenho formação em vários cursos na área de informática. Pretende continuar estudando no futuro? Pretendo fazer várias formações, vários cursos, idiomas, MBA. Você está trabalhando? No momento, estou me dedicando somente às estudos mesmo. Você trabalhava onde? Meu último emprego foi como instrutora de informática em uma escola particular. Por que você saiu? Eu procuro novos desafios, acredito no meu potencial. O que você fazia? Eu ministrava aulas, elaborava apostilas e ensinava. Você conhece essa empresa? Conheço. E procuro trabalhar, pretendo trabalhar nessa empresa, por ser uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, em torno de 8% ao ano. Eu não sei, você deve saber então que a gente trabalha com acessórios para vestir. E por isso a gente faz algumas demonstrações de produtos. Eu não sei se você tem disponibilidade de viajar ou não. Tenho disponibilidade e estou disponível para todas as necessidades referentes ao trabalho. Então a gente faz algumas demonstrações com perucas, faixas, e a gente demonstra esses produtos, mas na parada gay. Então, você, não sei se você pode fazer esse tipo de demonstração. Todo trabalho é um novo desafio e um novo esforço de serviço.
Então a gente vai... Eu vou testar um pouco os conhecimentos, habilidades. 3 mais 3. 3 mais 3. 6. 3 mais 3. 6. 3 mais 3. 6. 3 mais 3. 6. Ok. Eu tenho algumas figuras aqui, eu vou mostrar para você. Aí você me diz o que cada uma representa. O que você acha que é, ou um projeto, alguma coisa. O que representa isso? Talvez um acessório para a cabeça. Acessório para o corpo. Também um acessório para o corpo. Uma gota. Ok. Eu não sei, a sua função vai ser auxiliar administrativo, não sei se você me disse. Então a gente você vai, em alguns momentos, vai ter que fazer apresentações em público também. Vai ter que falar em público. Eu vou pedir para você declamar um poema aqui, para ver se você vai sair bem. Declamação, sim. Muito bem. Vou mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó. Só não posso esquecer da minha guinha Pocotó. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. Quando saem pra passear, é uma guinha Pocotó. Pocotó, Pocotó, Pocotó. Minha guinha Pocotó. Vai lacraia. Deus é fim. Obrigada. Agora a ligação da nossa secretária. Quando será o resultado? Em média, daqui a uma semana, para a gente estar entrevistando mais pessoas, aí eu concluí, a gente já vai fazer. Não haverá outra entrevista? Posterior a essa, haverá. Muito obrigada, Michel. E o entrevistador, o primeiro é o entrevistado, o Ronaldo. E o entrevistador? Luiz Antônio. Professor, O dor de cabeça da risada. Não, você pode, nas próximas, você pode escrever sobre a sua mesmo, não precisa. Nem precisa, depois dessa, nem. Parabéns, Michel, a criatividade, pena que fui eu sou Eu já tenho, praia. Galera, ó, deixa eu zerar aqui. Ai, meu Deus. Então, a partir de agora, vocês têm no mínimo aí 7 minutos e no máximo 10 para fazer a entrevista, beleza? Fiquem à vontade, Leão. Como que é seu nome? Ronaldo Carlos Gil. Tem quantos anos? 22. Mora onde? No bairro São Sebastião, na cidade. Bicho primeiro? Tá casado, solteiro? Solteiro. Tu tá estudando? Sim, estou fazendo o 3º ano de administração na UNICEF. Tem vontade de continuar estudando? Tem algum curso? Pretendo fazer uma pós-graduação, um mestrado. Quais são suas experiências profissionais? Bom, eu já trabalhei como almoxarife numa outra empresa anterior, fazia gestão no controle do procedimento de material, controle dos serviços e esse tipo de coisa, como cartão ponto, essas coisas na área.
Atualmente você está trabalhando? Sim, estou trabalhando na GP Combustíveis. Eu sou faturista, cuido do administrativo da empresa, como geral no Interreg de Shopping. Porque no caso você gostaria de mudar de empresa, porque no caso essa que você está falando, tem para nossa empresa? Essa empresa atende mais nos quesitos que eu pretendo executar mais na minha área que eu estou estudando. E é uma grande oportunidade que eu vou ter trabalhando numa empresa com vocês. No caso, eu tenho pretensão de crescer profissionalmente na minha empresa, já que eu estou mudando de uma empresa para outra. Vai querer permanecer nessa ou tenho, pretensão de ir embora recentemente ou vai querer trabalhar na nossa empresa mesmo? A princípio, eu pretendo continuar na empresa, tanto que ela me favorece ficar na cidade, mais perto dos meus familiares, é uma grande oportunidade que eu vou ter trabalhando com vocês, eu vou crescer bastante profissionalmente. Então, eu acredito que só vai agregar conhecimentos para mim profissionalmente. No caso, se precisasse deslocar a negócios, questão de viagem, alguns dias, teria algum problema? Não, a princípio, tranquilo. Até gostaria, por sinal. O que você acha que esse cargo é importante para a sua carreira profissional? Bom, como eu havia falado para o senhor, ela vai acarretar bastante conhecimento na área que eu estou estudando. Então, quanto mais conhecimento tiver na prática, vai ser melhor no conhecimento que eu vou agregando na faculdade. Em relação a metas, você teria algum problema? Questão de pressão, questão de cumprimento de metas? Acredito que não. Pressão é a pessoa que vai receber, que vai ter que saber como administrar ela. Cada um se comporta de uma forma sob pressão. A princípio, nunca tive problemas com isso. Eu trabalho na verdade com vendas, né? Então, cada época do mês, do ano, assim, conforme a sazonalidade, também horas que as metas são maiores, consequentemente, e tem horas que questão de nem todos têm a mesma produtividade, então questão com relação a isso, pressão de trabalhar. Como o senhor falou, as vendas podem oscilar bastante, né? E o que vai do comprometimento de cada um. Não digo que no começo eu vou conseguir atingir 100% das metas que vocês me propõem, mas eu vou mostrar para o senhor que você é um cara esforçado, vou me dedicar e pretendo cumprir. Se eu não conseguir, pelo menos na lista, assim, pertinho, eu vou conseguir. O que mais incomoda no local de trabalho? Na verdade, eu não gosto muito de barulho. O pessoal ficar buzinando, assim, ficar gritando muito perto. Eu gosto mais de um lugar calmo, assim, tranquilo. Em relação também a funcionários, no caso, ou aos seus colegas de trabalho, tem uma boa interpessoalidade com os demais, faz amizade fácil? Sim, essa questão vem tranquilamente. Eu nunca tive problemas assim, de relacionamento nos outros ambientes de trabalho que eu estive. Sempre fui um cara bem comportado, conforme soube sempre acatar as ordens superiores bem. Nunca tive problema. Em questão das suas horas vagas, você tem algum hobby? O que você gosta de fazer assim quando está trabalhando? Bom, gosto de ler um livro, também gosto de praticar o esporte, jogar uma bolinha, ouvir música. Seria isso. O senhor tem alguma data definida para me dar uma resposta da entrevista? Na verdade a gente tem mais alguns entrevistados ainda e acredito que dentro da semana, no decorrer da semana a gente vai estar entrando em contato com os seus dados aqui, tem seu telefone, uma coisa, a gente vai estar, o pessoal da RH vai estar entrando em contato se você for selecionado ou não, mas no princípio acredito que até o final de semana você já vai ter uma resposta de como que foi na entrevista. Então, já ficou sabendo. O Ronaldo é infartado, até o cabelo ficou vermelho. Aí eu Agora desabotou, deixa eu passar um ar. Bom, o primeiro que eu falar é o entrevistador, o segundo entrevistado. Wisdom? Sandra. Sai, Wisdom. Você
Você não quer caminhar nos seus tempos. Vai lá, Carol, você pode Eu sou interessada. É. Eu Nunca foi, Sandra? fiz uma meia boca uma vez na vida. Então agora vai ser uma boa. A gente Deixa eu espera. arrumar. Tô falando isso. Tudo bem? Tudo bem? Fica à vontade. Obrigada. Nervosa? Não, é? Que bom. Qual o seu nome? Sandra Raquel Soares. Sandra Raquel Soares. Mora onde, Sandra? Eu moro em São João. São João. Sim. Casada, solteira? Divorciada. Divorciada. Tem filhos? Tenho 2 filhas. Moram contigo? Moro comigo. Sim. Eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para ti e gostaria que você fosse bem objetiva, que você respondesse com bastante naturalidade, tá? Não se preocupando com o que as respostas podem ocasionar. Gostaria apenas de ter comprometimento da verdade, tá bom? Ok, certo. Então, a nossa empresa é uma empresa de tecido, venda de tecido. E com o aumento do mercado, com o mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam alguns diferenciais para se tornar competitivo, né, no mercado do trabalho. Alguns diferenciais. A nossa empresa ela está buscando algumas medidas para fortalecimento e crescimento da empresa. Do seu ponto de vista, quais seriam alguns dos pontos que nós poderíamos mudar na nossa empresa para torná-la mais atrativa e atingir um comércio maior? Se tornar mais competitiva. Existem vários pontos que podem ser observados e avaliados. Por exemplo, assim, a satisfação dos funcionários, a satisfação da equipe, né? Se a qualidade dos produtos, a formulação dos preços, né? Como que está sendo a parceria com fornecedores, né? Se pode haver, de repente, uma parceria que possa contribuir para baixar os preços, né, do custo, e assim o preço ficar mais baixo e tornar mais competitivo, né? Seriam alguns pontos. Melhorar as vendas. Bem, então, alguns colaboradores da empresa X estão pedindo demissão por diferentes motivos, não apenas por questões salariais. Como você irá tratar esse assunto em específico na nossa empresa e continuar motivando a nossa equipe? A questão salarial ela é bastante delicada, né? Porque assim, o que a gente entende no setor administrativo hoje? Que quanto mais qualificada a mão de obra e quanto mais intelectual o trabalho, mais bem remunerado. Então, assim, uma maneira de satisfazer a equipe do trabalho seria motivar que qualifique a mão de obra. A partir do momento que a equipe de trabalho, assim, de produção em geral, ela estiver consciente da necessidade de qualificar a sua prestação de serviço na mão de obra, ela vai perceber que essa aquisição, né, de qualificação vai melhorar o salário. Então, eu acredito que a motivação para a qualificação seja importante para satisfação salarial, aumento e satisfação salarial. Certo. Tem uma pergunta aqui que é bastante interessante, que foi escolhida pelos nossos colaboradores como uma das principais que eu gostaria de fazer para ti. Transformação de críticas em energia para o trabalho. Desta forma, a frase "o cliente sempre tem a razão" ganha força. Qual seria a sua reação caso um cliente o chamasse a atenção em frente de outras pessoas, utilizando-se até mesmo de palavras de baixo calor? Se um cliente me chamasse a minha atenção na frente de outras pessoas, acho que com naturalidade a pessoa deveria ser convidada para uma conversa reservada. Talvez nem sempre seja possível, porque na hora da exaltação a pessoa talvez não queira ouvir, não se disponha a passar por um ambiente reservado para ser ouvida e para ter a sua queixa resolvida, né? Porque se a pessoa chega num estado assim, de se exaltar e falar palavras de baixo escalão em público, porque ela foi agredida de uma certa forma, né? Então, eu acredito assim, que ela mereça atenção, mereça ser ouvida, e para isso a gente também existem algumas estratégias psicológicas de fazer com que a pessoa se sinta tranquila,
e que ela acaba percebendo que existem outros pontos de vista além do dela e que talvez ela também tenha colaborado para... Né? Certo. Eu estou vendo aqui que você tem alguma experiência na área de psicologia, certo? Sim. Você teve um pequeno problema com o seu antigo chefe, né? E como era o seu relacionamento com o seu antigo chefe e se isso foi um dos motivos que levou à sua demissão? O meu antigo chefe, eu não tive, na verdade, problema nenhum com ele. Né? A gente trabalhava com uma equipe muito boa de trabalho e eu realmente busquei essa nova oportunidade para atuar mais na área da administração, que é o setor que eu estou buscando, né, de formação, então eu quero atuar nessa área. Não que no meu antigo trabalho eu tenha desentendido por isso me desenhar dele. Qual é o principal motivo que a levou a procurar a nossa empresa para trabalhar? Como eu disse, estou fazendo faculdade, né, na área de administração e eu quero atuar nessa área porque eu percebo que eu tenho habilidades, que eu tenho algumas competências que podem ser ainda mais desenvolvidas para atuar especificamente nessa área. Bom, você sabe que o sucesso do comércio varejista exige planejamento e bastante dedicação, né, Sandra? Então, qual é a política adotada pela nossa empresa para o crescimento? A política da empresa é uma política de marketing, né, que a gente vai fazer marketing, então é muito válido isso, porque quem vai fazer entrada, né? Então, acredito que o sucesso dessa empresa se deva ao grande marketing que é feito e de boa qualidade. Seu ponto forte? Não tenho problema em trabalhar com equipe, gosto de trabalhar, tanto sei delegar, como sei obedecer e acatar. Então, eu acredito que são pontos fortes. Um dos. E o principal defeito ou ponto fraco? Ponto fraco, eu gosto assim de saber tudo o que está acontecendo. Eu tenho uma necessidade de saber, assim, dentro do setor de trabalho, tudo o que está acontecendo com uma forma de controlar, mesmo que não seja especificamente a minha função. Mas eu tenho essa necessidade de saber o funcionamento de toda a máquina para poder, e daí eu posso, assim, procurar saber coisas que talvez nem sejam da minha alçada. Você sabe que a nossa empresa ela exporta tecidos para a Indonésia. Teria algum problema em ajudar? Não, pelo contrário, as minhas filhas já estão criadas, já são a mais velha e a maior, já assumindo responsabilidades, e a mais nova fica com o pai. E eu tenho toda a disponibilidade para viajar o tempo necessário. Tem pretensão salarial? A gente pode combinar, né? Está em aberto, assim, para... Seria isso, Sandra. Muito obrigado pela atenção. Boa sorte. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Quem vai ser o entrevistador? A Tainara e o entrevistado Jonas. Caroço. Se ele mostrasse a cara assim, já... É a roupa que ele foi domingo lá na casa. Nem ali agora tá isso aqui. Só não abre um beijinho. Tá mais chique que a chefe? Aquela bola. Aqui tava Nada, chefe, tá chique. As meninas são todas lindas e os meninos não. Qual que é o teu nome? Vamos puxar o site. Então, Jonathan, o que você anda fazendo no momento? Qual que é a tua profissão? Bom, eu sou impressor, trabalho numa gráfica. E
E eu queria saber, assim, que você falasse um pouco da tua vida, do que você estudou, como você entrou na tua faculdade, como você ingressou no teu trabalho. Bom, na faculdade eu acabei entrando depois do meu trabalho, quando eu fui trabalhar. Na faculdade eu fiz vestibular, Qual faculdade você estudou? No centro de administração. No meu trabalho foi algo meio assim, de repente que eu consegui, porque eu trabalhava numa outra empresa, acabei indo naquela empresa fazer um serviço e uma empresa me acabou me pedindo se não sabia quem precisava trabalhar lá. Eu buscando outro, um local onde eu vou trabalhar, algo diferente, novo, acabei me disponibilizando, falei, eu posso trabalhar na sua empresa. A gente acabou conversando, acabei saindo daquela empresa e entrando nessa empresa. E por que você escolheu o curso de administração para fazer? Bom, eu acabei sendo meio escolhido. Eu não conhecia muito de administração antes, acabei gostando quando entrei na faculdade. Não digo que eu fui escolhido para fazer administração, não escolhi administração. Então tá bom. Eu queria saber o que levou você a escolher a empresa, essa empresa para trabalhar. O que você viu de diferente? Bom, perspectiva de crescimento, acho que eu me adequaria às formas de trabalho dela. É uma empresa que está crescendo no mercado, nova, e eu acho que seria um serviço que eu estaria aplicando o que eu estou aprendendo hoje, porque o que eu estou aprendendo hoje eu não estou aplicando, vai acabar, eu vou acabar um pouco esquecendo e não vou utilizar, na verdade. Eu quero utilizar o que eu estou aprendendo. Qual que é a tua perspectiva profissional dentro da nossa empresa? Bom, eu vou começar no cargo da cidade administrativa, que seria a vaga disponível. Eu pretendo mostrar o meu melhor, o melhor que eu posso fazer, para que seja reconhecido e quando houver empresa, houver um processo de seleção interna, eu possa estar participando desse processo, dando o meu melhor para que a empresa me reconheça, eu possa subir de cargo, chegar até o máximo que eu puder. Você já trabalhou com metas? Já. Você desenvolveu bem, cumpriu as metas? Trabalho todo dia com metas. Meta e sob pressão? Todo dia. Eu queria que você falasse um pouco dos teus defeitos e das tuas qualidades. Bom, defeitos, eu sou uma pessoa ansiosa. Por exemplo, se eu não consigo fazer um determinado serviço, eu acabo, ou algo não dá certo, eu acabo esquecendo, mas eu busco não descontar em alguém ou eu guardo para mim, para acabar não afetando o resto da empresa. Bom, qualidades, uma qualidade que eu tenho eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de ajudar as pessoas. Fazendo um serviço, se eu puder ajudar, eu estou sempre aqui. Como você reage a ser criticado? Pode ser criticado positivamente ou negativamente? Qual é a tua reação? Bom, criticado positivamente, eu acho que o meu serviço rende mais. Quando eu recebo um elogio, o meu serviço rende. Eu me sinto melhor. Negativamente, eu acabo me fechando um pouco, mas eu busco me fechar e pensar um pouco o que eu estou fazendo errado para poder melhorar, para no futuro ser reconhecido e receber uma crítica positiva. E ao ser contrariado? Contrariado, às vezes, dependendo da situação, eu tenho que estar acontecendo. Se não tem um esclarecimento total sobre o que está acontecendo, eu não tenho esclarecimento total, eu não vou continuar tentando fazer aquela pessoa mudar de opinião. Eu vou buscar conhecimento sobre o que está acontecendo para saber se eu estou certo ou se estou errado. Em relação ao cargo, que a gente está fazendo o cargo de assistente administrativo, o que você acha que você vai ter mais dificuldade e o que você acha que vai ter mais facilidade? Eu vou ter mais dificuldade na questão de um pouco com a rotina do que eu vou ter que fazer. Mais facilidade eu não vou aprender, né? Eu vou pegar o ritmo, mas com a rotina eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou adequar o que Então, tudo bem, Jonathan. Muito obrigada. A gente vai entrar em contato com você daqui 2 dias para dar a resposta da entrevista. Eu já tinha contratado também. Já
Tem que colocar o Michel ali pra fazer pergunta. Manda o Michel, você tem mais umas. Tudo bem. Catiele, fala um pouco sobre você. Então, eu sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa disponível. Acredito que nos meus antigos empregos eu fui uma pessoa que colaborou muito no crescimento da empresa. Eu sempre busco me atualizar nos meus estudos e eu busco também sempre estar inteirada com o que está acontecendo na empresa. E qual que é o seu objetivo a curto e a longo prazo na nossa empresa? A curto prazo, ser contratada pela empresa, me adaptar ao trabalho, e a longo prazo é conseguir ir subindo de cargo, mostrando meu serviço. E o que levou você a enviar um currículo para a nossa empresa? Então, eu fiquei sabendo, eu já conheci a empresa, e sabendo do crescimento da empresa, eu fiquei interessada e gostaria muito de participar e estar crescendo junto com ela. E qual que foi a decisão mais difícil que você tomou até hoje? A decisão mais difícil foi de largar um emprego para começar em outro que eu não tinha certeza se ia dar certo, que era mais na minha área, e realmente acabou dando certo, que é o emprego que eu estou até hoje. E então, eu quero que você faça uma avaliação da última empresa que você trabalhou, da sua última experiência profissional. A empresa que eu trabalho, então, é a atual empresa ainda. Eu gosto de trabalhar lá, só que eu sinto que eu tenho potencial para me levar e para participar de outra empresa de maior nível. Não desmerecendo a empresa atual, eu tenho ótimas amizades lá dentro, a gente trabalha em equipe, é uma equipe muito boa de trabalhar, só que eu acredito que eu posso melhorar e contribuir com uma outra empresa. O que você faz no seu tempo livre? No meu tempo livre, eu leio algum livro, eu pratico esportes e eu também... É isso. Me dê um motivo para eu escolher você em vez de outros candidatos. Então, vendo o quadro de funcionários da empresa, eu acredito estar apta a trabalhar nesse cargo e acredito também que eu posso desenvolver um bom trabalho para a empresa e ajudar no crescimento dela. E você é capaz de trabalhar sob pressão? Sou. Eu prefiro, na verdade, trabalhar com prazo do que sob pressão, mas eu consigo cumprir as metas. E me fale um pouco da sua qualidade. Quais são as suas maiores qualidades? Eu acredito que minhas qualidades posso descrever como ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa responsável, eu sou uma pessoa dinâmica também, e eu procuro também ser uma pessoa que saiba ouvir as outras pessoas e entender o que elas dizem, ser uma pessoa acessível. Você tem algum ponto negativo ou algum defeito? Talvez seja, o meu defeito seja ser persistente demais às vezes. Alguma coisa que eu acredito que eu possa melhorar e eu tenho que ficar persistindo até ficar do jeito que eu acho que fica perfeito. E até hoje, quais foram as experiências profissionais que te deu mais satisfação? Foi trabalhar numa empresa onde eu fui reconhecida por ter alcançado metas. E então, o que mais eu gostava era de ser reconhecida na empresa. E o que você procura no emprego? Eu procuro minha satisfação pessoal, porque eu estou estudando e eu preciso, expor as minhas ideias. E eu acho que o reconhecimento. Então, acho que é isso, né? Então, até sexta-feira eu vou dar a resposta para você. Vou mandar por e-mail, positivo ou negativo para você, certo? Fico aguardando uma resposta positiva. Tchau.